quiser se inscrever, mas vocês vão receber um aviso por e-mail, certo? Além disso, só salientando que vai ganhar o certificado apenas quem se inscreveu no mini curso específico e compareceu, né? Todos os dias, respondeu os formulários de feedback. E vou ficar aqui monitorando o chat, né? Para quem tiver alguma dúvida, não puder ligar o microfone, aí eu vou estar repassando pro Motinha. Mas é isso, bom mini curso para vocês. Pode começar aí, amigo. Vou só interromper o compartilhamento. Show, beleza. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai no segundo diazinho do mini curso de bisagem. E hoje realmente eu intenção que seja a parte mais prática, eu quero que vocês tentem fazer, né? Vou dar um tempinho para vocês fazerem, depois eu faço, né? E aí a gente vai tirando dúvidas desse processo, né? Bem legal. E aí é uma das melhores formas de aprender é assim, né? Você tem que aprender mesmo colocando a mão na massa, errando, consertando. Só dá para aprender assim, né? Essa é a forma de aprender realmente. Então eu quero ter essa interação hoje, beleza? Bom, aí estava falando sobre bisagem, queria que todo mundo conseguiu baixar, tranquilo. Não, né? O meu eu baixei recentemente, porque já tem apesar de ser simples até um certo ponto. Né? Mas vamos lá. Vou começar aqui apresentando uma parte que eu esqueci ontem, que são de boas práticas mesmo, né? Uma série de boas práticas. Eu vou apresentar para vocês. Vou deixar aqui a tela inteira. Estou conseguindo ver aí na minha slide? Sim, sim. Show de bola. Então, como estava falando, vou falar um pouco sobre as boas práticas aqui de modelagem, que a gente comentou por cima ontem, mas vou só enfatizar elas, beleza? Então vamos lá. A primeira desses pontos é atentar-se à visão do cliente, né? Então era aquilo que eu estava falando. A sua modelagem tem que ser o melhor possível para o seu cliente. Né? Então, se você quiser quebrar um pouquinho dos padrões, que você acredita que vai melhorar para o seu cliente daquela forma, então tudo bem, né? Então, cada cliente pode ter ali uma coisinha diferente ou outra. Se você acreditar que daquela forma que você está fazendo vai ser melhor para ele. Então, esse é um dos principais pontos assim, de qualquer modelagem, né? Então, se você fugir um pouco ali da parte mais acadêmica da coisa, né? Da parte mais padrão da coisa, tem que sempre levar em conta o cliente, né? Com certeza. Então, esse é um ponto super importante. Outro ponto é o layout contínuo. O que quer dizer layout contínuo? Quer dizer um layout da forma que a gente lê, né? Que é da esquerda para a direita, né? Então, é um layout contínuo, é um layout que não tem voltas intermináveis, digamos assim, né? Se tiver ciclos, que esses ciclos sejam bem definidos, né? Pode ser, por exemplo, o ciclo lá de análise, né? Que é um pedido para ser analisado e revisto, né? Depois ele segue o processo. Né? Então, você sempre precisa tentar-se a isso, né? Ter um layout contínuo, de maneira que o ciclo não tenha nenhum tipo de interrupção ali, né? Então, tem que ter. Um outro ponto, enfatizando novamente, que tem muito a ver com o layout contínuo, é que sempre você vai ter que ter pelo menos um evento de início e um evento final em cada piscina, né? Então, lembrando que você só pode ter um início em cada piscina, né? E pode ter diferentes finais, né? Pode ser um final positivo, um final negativo, né? Ou um final de interrupção, né? Por exemplo. Então, tem sempre que atentar a isso aí. Apenas o início, você sempre vai ter que ter um final em cada piscina que você faz na sua modelagem. Um outro ponto é aquele que eu estava falando ontem. Não escrever perguntas nos gateways, né? Aí eu coloquei esse asterisco aqui justamente por aquilo que eu falei ontem novamente, né? Não escrever é uma boa prática, porque indica que tua modelagem está muito bem feitinha no sentido de que tu nem precisou escrever nada ali e ela está muito bem feita do ponto de vista que só de olhar eu já entendo que ali é meio que uma decisão, né? Já que é isso que o gateway ele vai representar, né? Então, não escrever é uma boa prática, mas voltando aqui da própria visão do cliente, caso você acredite que escrever vai deixar mais fácil para o seu cliente, vai que você seja um cliente um pouco mais que não está muito envolvido com isso, né, de modelagem, por exemplo. Então, a primeira modelagem que ele vai receber pode ter perguntas, né, e depois você vai explicando, retirando elas e tal. Né? É uma possibilidade, por exemplo. Então, é uma boa prática,
mas não precisa ser levado à risca. Um outro ponto é que cada elemento do tipo tarefa só pode ter dois fluxos, né, de sequência, um de entrada e um de saída. Isso aqui é um ponto bom também de se observar. Então, lá na sua tarefinha, por exemplo, solicitar envio de documentação. Ela vai ter que ter algo que chegue até essa tarefa e ela vai ir até alguma coisa, né? Então, ela tem que ter dois fluxos, né? Um de entrada e um de saída. Geralmente, a gente não tem dois fluxos de saída, nem dois de entrada, por exemplo, né? A não ser que a gente tenha um gateway, né? Mas você tem que pensar que a sua conexão vai ser apenas de um para um até os gateways, né? Depois que ela se ramifica para dois ou mais, né? Dois, três ou mais, né? Então tem que se atentar a isso também, que cada tarefazinha, que é a nossa unidade básica do processo, né? Que a gente representa, ela tem que ter uma entrada e uma saída. Só uma mesmo. E o último ponto aqui seria padronizar a nomenclatura. Então, como eu estava falando, o ideal é que a gente use um verbo do infinitivo mais um objeto, né? Então, o verbo do infinitivo é verificar alguma coisa, né? Então, é sempre ter essa nomenclatura. Mas, do jeito que está aqui, padronizar a nomenclatura é mais esse sentido mesmo, né? Se você começou de um jeito, termine daquele jeito, né? Pensando também já no cliente, se você começou do jeito, termine daquele jeito. É para ficar mais padronizado, para ficar mais visualmente e mais fácil de se compreender, né? Então, não tente modificar demais, como você fez uma coisa e vai fazer outras mais tarefas, né? Então, é realmente você pensar nesse padrão quando você está fazendo ali sua modelagem, para que fique o melhor possível, né? Então, essas aqui são algumas das nossas boas práticas que nós podemos ter, que não precisamos levar à risca 100%, mas que é bom a gente ter na cabeça para quando a gente for fazer nossas modelagens. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Acho que não, né? Ok, né? Pronto, pessoal. Então a gente pode partir mais para a parte prática mesmo. Então a gente vai aqui para o Semi-Chandler. E aqui está nosso primeiro desafiozinho. Eu vou deixar aí para vocês tentarem fazer. É bem parecido com aquele de férias que a gente fez ontem, mas é um pouquinho diferente. E aí eu queria que vocês colocassem a mão na prática mesmo. Vou dar aí uns 10 minutinhos no máximo para que vocês tentem fazer. E aí depois eu posso fazer com vocês, né? Posso ver o que vocês fizeram. Então essa é a intenção mesmo. Vocês tentem fazer aí para que vocês possam realmente colocar a mão na massa e tirar a dúvida diretamente logo comigo aqui. Não sei como é que faz isso aqui e tal. Tanto uma dúvida mais conceitual como uma dúvida do próprio software mesmo, né? Então seria mais isso aí. Queria que vocês colocassem a mão na prática mesmo agora. Botar a mão na massa aí. Beleza, gente? Vou dar o tempinho para vocês então. Vou até entrar aqui pelo celular para qualquer dúvida, para poder ver direitinho certinho aqui.
Pronto, já deu 10 minutinhos aí, alguém conseguiu fazer? Se quiser mostrar e tal, compartilhar a tela, para ficar à vontade. Eu vou lá fazer com vocês aqui. Vou abrir o Visage aqui. Está aberto, né? Vamos lá, né? Vamos ler aqui o textinho. Servidor, acessa o sistema de solicitação de férias. Então, isso por si só é o início, né? Preenche o formulário virtual e envia ao superior imediato gerente. Essa seria uma tarefa já, né? O gerente faz uma análise, então a gente já sabe que essa análise tende a ser um gateway de habilidade. O gerente pode deferir e o processo é concluído. Pode solicitar alterações com uma justificativa e a situação retorna ao servidor, ou pode aprovar e a solicitação será encaminhada à gerência de gestão de pessoas, núcleo de férias para a conferência. O conferente poderá interferir com justificativa e o processo é concluído, ou pode deferir a solicitação e agendar do sistema RHNet. A solicitação é enviada ao servidor, informando sobre a conclusão e uma portaria é gerada. Por fim, a portaria deverá ser arquivada no dossiê e o processo é concluído. Show. Então, vamos lá agora passo a passo, tentar fazer essa modelagem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir aqui os participantes dessa modelagem, né? Então, a gente sabe que isso aqui é um processo de férias, né? Vou colocar aqui o processo de férias. Processo de solicitação de férias, né? Algo do tipo. Isso é o que vai na nossa piscina, né? Que é a parte maior do nossa modelagem, né? Que envolve o nosso processo, é o processo de férias. E pelo que eu me disse aqui, a gente tem um servidor, né? Então, a gente já tem um participante aqui nesse processo, que é o próprio servidor em si, né? A gente vai modelar ele também. Então, servidor. A gente também tem quem mais? A gente tem um gerente, né? O gerente que vai aprovar, né? Vai aprovar a solicitação, ou a pessoa que é superior, né? Superior imediato, né? Vamos colocar aqui gerente. E a gente também tem, como a gente falou aqui, né? Tem um outro participante que seria a própria gerência aqui, né? A gerência de gestão de pessoas, né? Então é outra gerência que foge ao gerente. O gerente, nesse caso, seria a pessoa imediatamente superior a quem está pedindo, né? E aqui seria um departamento mesmo, né? É um departamento de gestão de pessoas, né? Então vamos colocar lá uma outra raia aqui com isso, né? Departamento de pessoas. Departamento de GP, gestão de pessoas. Beleza, então são esses nossos participantes nessa modelagem. Vou diminuir aqui um pouquinho. Beleza, então, como ele falou aqui bem no início, né? Servidor acessa o sistema de solicitação de férias, preenche o formulário virtual e envia o imediato gerente, né? Vamos focar até o ponto primeiramente, né? Então a gente sabe que esse processo ele vai se iniciar com um acesso, né? Um acesso ao servidor, né? Que é o sistema. Então, acesso ao sistema. Acesso ao sistema nesse caso, é a solicitação de férias, né? Sistema de solicitação de férias. Beleza, então esse é o nosso início. Após esse acesso, nós temos o quê? Preenche o formulário virtual e envia para o superior imediato, né? Gerente. Então nós temos aqui, então, preencher o formulário. Né? Então, logo em sequência, a gente tem preencher o formulário. Então, verbo infinitivo, né? Preencher. Preencher formulário. Preencher formulário. E, quando ele é preenchido, ele é enviado diretamente para o gerente, né? Isso que ele está dizendo. Preencher formulário virtual
envie ao superior imediato gerente. Então, essa tarefa vai diretamente lá para o gerente, né? Aqui para baixo. E aí o que o gerente vai fazer? O gerente faz análise de viabilidade. Ponto. Então, analisar a viabilidade. Analisar a viabilidade. Tudo de bola. O que mais que ele diz para a gente? O gerente pode indeferir e o processo está concluído, né? Essa é uma possibilidade. Pode solicitar alteração como justificativa e a solicitação retorna ao servidor, ou pode aprovar a solicitação ser encaminhada à gerência de pessoas. Pronto. Então, a gente tem uma série de opções aqui que podem acontecer, que vai indicar para a gente, então, o gateway, né? Então, vamos fazer esse gateway. Então, essa tarefa vai ser seguida de um gateway, e vai ter uma série de possibilidades aqui, né? A primeira dela é reprovar imediatamente, né? E se for reprovado imediatamente, a gente vai ter o quê? Um fim, né? Então, a gente pode correr. Se essa solicitação for reprovada, acabou, né? Fim. Uma reprovação imediata, né? Então, processo reprovado, né? Solicitação reprovada. Solicitação reprovada. Show. Então, essa é uma das possibilidades. Quais que são as outras, né? Deferir o processo concluído, pode solicitar alteração com justificativa, a solicitação retorna novamente, essa caminhada da gerência de pessoas. Beleza. Então, uma outra coisa que pode acontecer é uma justificativa, né? Então, necessita de justificativa. Então, a pessoa pode entrar de férias, mas não disse a justificativa, né? Então, a gente vai ter que ter aqui outro caminho desse gateway, né? Vamos então fazer um outro caminho para esse gateway. Que seria um caminho que faz uma tarefa aqui, né? Vai ser solicitar a justificativa, né? Solicitar alteração, justificativa. Né? No caso da alteração do pedido, né? Mas vamos colocar justificativa. Solicitar justificativa. Então, esse é um dos outros processos, né? Vamos colocar aqui para cima, só para ficar um pouco mais padronizado. Pronto. E aí, ele falou que a solicitação justificativa tem que voltar para cá, né? De alguma forma. Então, o que a gente pode fazer? Em vez desse processo iniciar direto para uma tarefa, a gente pode colocar um gateway aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar isso tudo mais um pouquinho para o lado, ó. Aí eu vou fazer um gateway aqui. Aí esse gateway é o gateway de decisão aqui, caso exista algum tipo de justificativa, né? Então ele vai direto para cá. Vamos melhorar isso aqui. Para cima. Então, fizemos duas possibilidades, né? Vou ligar isso aqui novamente aqui. Show de bola. Então, a pessoa acessa o sistema, ela preenche o formulário, analisa a viabilidade, o gerente vai analisar a viabilidade, ele pode reprovar imediatamente, ou ele pode solicitar uma justificativa, que essa justificativa vai voltar lá para o servidor, e aí, novamente, o formulário vai ser preenchido, né? A gente pode colocar até aqui, ó, preencher, / ajustar formulário. Aí fica um pouco mais de sentido com o que a gente fez, né? E a outra opção que ele diz lá, o quê? Retorna ao servidor, ou pode aprovar a solicitação, né? Então, se aprovado, vai ser encaminhado para a gerência de pessoas, né? Departamento de GP. Então, essa é a opção se aprovado, né? Então, se aprovado, ele vai vir aqui para baixo, né? Que é o departamento de gestão de pessoas. Então, vamos fazer esse caminho também. No caso aprovado, vai vir para cá. E aí esse GP ele vai confirmar essa solicitação, né? Confirmar essa solicitação. Vamos ver o que mais que ele diz, né? O conferente pode deferir com justificativa e o processo será concluído, ou pode deferir a solicitação e agendar do sistema RMNet. Ok. Então a gente vai ter aqui uma outra conferência por parte do departamento de GP, aqui na gestão de pessoas. Então o que a gente vai ter aqui? Um outro gateway, né? Esse gateway vai ser o quê?
vai ser novamente parecido com esse aqui de cima, né? Ou ele vai deferir ou indeferir, né? Então vamos fazer logo o processo negativo, né? Digamos assim, que seria que já é indeferido imediatamente, né? Então aqui a gente vai ter, como ele falou lá, não? O conferente poderá o conferente, né? Que no caso é o departamento, poderá indeferir com justificativa e o processo é concluído. Então vamos colocar isso, né? Então ele vai indeferir com justificativa, indeferir com justificativa e finalizar o processo. Né? Indeferir com justificativa, eu acho que já é o bastante. Pronto. Então, o departamento de GP confirma a solicitação e pode simplesmente deferir de uma vez aqui, né? Uma das opções. A outra opção é a opção positiva aqui, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Aí o que é que ele diz para a gente caso a opção seja deferir, né? Ou pode deferir a solicitação e é agendado no sistema RHNet. Ok. Então, agendar a solicitação. Né? Agendar solicitação. Beleza. Então, é isso que está dizendo que ele vai fazer. É agendado no sistema. Vamos colocar diretamente aqui no sistema. Agendar a solicitação no sistema RHNet. Uma notificação, então, é enviada ao servidor. Enviada ao servidor sobre a conclusão de uma portaria gerada. Por fim, a portaria deve ser arquivada no dossiê e o processo é concluído. Então, depois disso aqui, a gente tem simplesmente mais uma tarefa em que a documentação é arquivada. Né? Então, arquivar processo. E aí, depois disso, a gente não tem mais para onde ir, acabou o processo, né? Fim. Então, seria aí essa modelagemzinha que a gente tem desse processo, esse nosso processo aqui de férias, né? Um pouquinho diferente daquela outra, porque aqui a gente tem um sistema, lá a gente tinha apenas um superior imediato, né, que a gente fez ontem. Mas aí seria mais ou menos isso aqui mesmo. Bom, aí aqui, por exemplo, ele me deu uma informaçãozinha a mais, né, que foi, ó, uma notificação é enviada ao servidor informando sobre a conclusão. Né? Isso aqui é o que? É a título de informação, né? Isso não é um processo, né? A notificação ser enviada não é um processo, né? É um título de informação. Se a gente quiser detalhar isso no nosso modelagem, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui nessa parte onde é agendada e criar aqui, ó, um documentozinho, um balãozinho e explicar isso. Então, a gente pode escrever aqui: notificação é enviada para o servidor. Então, a gente deixa claro uma das etapas ali que não é necessariamente é uma tarefa, não é uma atividade a ser feita, é apenas uma coisa que acontece. Né? Então é assim que a gente pode detalhar mais ainda, caso a gente queira. Então, pessoal, alguma dúvida aqui? Tudo ok aí? Sem problemas, né? Então, a gente pode prosseguir. Vamos para o próximo desafiozinho, beleza? Deixa eu lá ver se conseguiu. Nada muito complicado, tá? Vamos agora para um negócio um pouquinho mais comum a todo mundo, né? Que é esse aqui do self-service. Tentei fazer aí, esse aqui é bem legal. Vou dar 10 minutinhos aí para vocês. É umas 2h55. Tentei fazer aí, por favor.
Mota o. Opa, peraí. Pronto, deu bom. O Matheus estava perguntando se tu pode olhar o que ele fez, que ele ficou um pouquinho diferente. Tá mutado, Mota. Pode mostrar sim, se quiser compartilhar, tu mudou o link no Drive aí, né? Deixa eu ter uma foto. Vou mostrar aqui então. Deixa eu compartilhar aqui. Manquia. Show, beleza. Vê como tu fez aqui. Servidor, acesso ao sistema, preencher formulário, enviar para o gerente, gerente analisar a solicitação, deferido, ok. Alterar a solicitação, preencher formulário. É, dessa forma aqui, eu acredito que não esteja errado, né? Pode ser dessa forma sim. Mas o ideal, acho que seja um gateway mesmo, que ele aponta, sabe? Mas dessa forma não está errado. Tu pode colocar aqui preencher, barra ajustar, né? Alterar o formulário, que aí acho que pode fazer sentido, já assim. Tá? Se for aprovado, confere, analisar a solicitação. Deferido, se for deferido, agindo no RM. Notificar servidor, legal, tu transformou isso numa tarefa, pode ser, né? Não vai descartar essa hipótese, né? Depende de como o processo é analisado, né? Gerar a portaria, arquivar a portaria, dossiê, fim, perfeito. Então, tudo ok, né? A parte que chamaria mais atenção aqui seria mais essa parte aqui de voltar para cá, porque aí tu pode estar tendo tipo uma duplicidade de tarefa aqui, sabe? Então, aí tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Porque até da forma que eu fiz, talvez não seja a forma mais correta possível. Talvez a forma mais correta seria o primeiro gateway aqui já no início, perguntando se, por exemplo, o formulário já foi analisado pelo gerente. Né? Aí se sim, passa, se não, vai direto para o gerente, ou não, se vai direto para a gerência de pessoas. Né? Então, a tua forma tá super certa, sim. Mas é legal a gente ver essas diferençazinhas que cada um pode ter, né? Mas as duas formas são corretas, sim, sem problemas. Parabéns aí, foi massa demais. Show? Pronto, eu vou deixar lá novamente no desafio para vocês tentarem fazer esse segundo, beleza? Mas qualquer dúvida podem chamar aí que estou aqui à disposição.
Tá mutado, amigo. Alguém fazendo, pessoal? Terminando e tal. Será que eu espero um pouquinho mais para terminar? Ou que eu faça logo? Vamos lá, né? Guilherme tá tentando. Guilherme tá tentando ainda? Não, mas pode começar. Eu me atrapalhei todinho. Beleza. Agora que eu tava vendo aqui também, tem uma inconsistênciazinha aqui, porque é um service e aqui tá dizendo que o garçom serve, né? Mas tudo bem. Vamos levar em conta o texto. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer aqui um novo. Salvar esse aqui. Beleza, vamos lá. Então, nesse segundo desafio, a gente tem o seguinte: o cliente comparece na entrada do restaurante self-service, recepcionista posicionado na entrada entrega comando ao cliente, né? Então, isso aqui por si só já é uma tarefa. E aqui uma coisa que o cliente faz, né? O cliente faz o pedido e é servido pelo garçom. Em seguida, o garçom oferece a bebida ao cliente, que pode solicitar uma bebida ou não. Se o cliente desejar a bebida, solicita ao garçom, que anota a solicitação na comanda do cliente e serve a bebida solicitada. O cliente recebe a bebida e realiza a sua refeição. O cliente tem a opção de escolher ou não as sobremesas disponíveis no cardápio. Após o término da refeição, o cliente chama o garçom para realizar o pagamento e que é oferecida a opção de pagamento de cartão ou Pix. Faz o pagamento e, ao mesmo tempo, o garçom retira os pratos, copos e talheres utilizados pelo cliente, o que agiliza o atendimento e a entrada de novos clientes. Beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir os participantes do processo, né? Bom, com certeza a gente tem o cliente, né? Então, eu vou fazer logo o cliente aqui, e ele, por si só, é uma piscina, né? Uma piscina isolada, já que ele é o cliente, né? Não participa diretamente da organização aqui nesse caso, que seria o restaurante, né? Então, outra piscina vai ser o restaurante. Restaurante. E nele a gente tem o garçom, né? Garçom. A gente também pode ter alguém mais nesse restaurante. Acho que é a recepcionista, né? Mas ela só tem uma tarefa aqui. Mas vamos colocar, né? Já que está detalhado no texto. Vou colocar aqui garçom. Vou botar recepcionista aqui. Recepcionista. Ok. Deixa eu diminuir aqui para melhorar. Pronto, então vamos lá. O cliente comparece à entrada do restaurante self-service. Então, esse é o nosso início do processo, né? Começa com o cliente, né? Então, o cliente comparece ao restaurante, né? Esse é o nosso início do processo. Recepcionista posicionado na entrada entrega a comanda ao cliente, né? Então, a próxima tarefa em sequência é da recepcionista, né? Que vai ter, então, a entrega da comanda, né? Entregar comanda. A tarefa parte recepcionista, né?
E aí, essa ligação aqui entre duas piscinas diferentes, a gente sabe como é que faz, né? A gente tem que usar esse tipo de conexão, esse tipo de fluxo de mensagem, que é esse mais pontilhadozinho. Então, deixa eu fazer aqui. Beleza? Vou entregar a comanda. Ok. O cliente faz seu pedido e é servido pelo garçom. O cliente faz seu pedido e é servido pelo garçom. Então, o cliente faz o pedido. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa assim, por enquanto, acho que tá. Não está conectando aqui exatamente, mas tudo bem. Dá para entender aqui o porquê. Bom, então o cliente faz seu pedido e é servido pelo garçom, né? Bom, fazer o pedido, né, é o cliente, né? Então a gente tem que colocar essa tarefa aqui no cliente, né? Não tem muito pra onde correr. Então, fazer o pedido, né? Então, fazer mesmo, fazer pedido. Fazer pedido. A gente faz o pedido. E é servido pelo garçom, né? O garçom serve, né? Então, vamos lá para o garçom. Servir comida. Pedido mesmo, né? Servir pedido. Então, essa é a execução pelo parte do garçom, né? Então, a gente tem que colocar aqui na raia dele. Beleza? Vamos lá, o que a gente tem em sequência? Aí, em seguida, o garçom é orientado a oferecer a bebida, né? Então, isso aqui é uma coisa que o texto está dizendo para a gente que ele sempre vai oferecer, né? Então, é um processo. Então, oferecer bebida. Oferecer bebida. Que pode solicitar uma bebida ou não, né? Então, a gente tem que fazer aqui já uma decisão, né? Já que ele pode solicitar isso ou não, né? Então, oferecer bebida. Aí, nesse caso ele não ofereça a bebida, o fluxo continua, né? Caso o cliente não queira a bebida, né? Caso ele queira, a gente tem mais um processo, né? Então, a gente vai fazer o processo para caso ele queira essa bebida, que aí vai, então, servir bebida, né? Servir bebida. Caso não, né? A gente só continua o processo. Nesse caso, seria o quê? Solicitar o garçom com a solicitação na comanda. Solicitação na comanda do cliente serve bebida solicitada. Ok. Então, caso antes de servir a bebida, então, né? A gente tem a parte da comanda, né? Vamos fazer outra. Tem que fazer outra coisinha aqui, né? Então, anotar a comanda. Aí sim, depois ele serve a bebida, né? Anotar na comanda, servir bebida. Show? O garçom oferece bebida ao cliente, pode solicitar a bebida ou não. Se o cliente quiser a bebida, a solicitação na comanda e serve a bebida solicitada. Beleza. O cliente recebe a bebida e realiza a sua refeição. Ponto. Aí o cliente também tem a opção de escolher sobremesas ou não, né? Então essa aqui é a decisão caso ele decida, né? Então, você desejar a bebida. E também após isso a gente tem a sobremesa, né? Então o que a gente vai fazer? Vai colocar uma outra tarefa aqui, que já é a da sobremesa, né? Oferecer, né? Oferecer sobremesa. Sobremesa. Beleza. E aí vocês concordam comigo que depois da bebida ser servida que ele vai oferecer sobremesa, né? Então esse fluxo aqui,
ele vai continuar para cá. Tá bom? Deixa eu tentar melhorar isso aqui, né? Tá um pouco visualmente feio aqui. Dificuldade de como é que tá aqui. Apanhando aqui do Visage com essas conexões. Muita coisa. Ainda vão acontecer muito com vocês ainda. Deixa eu aumentar, acho que é porque tá pequeno aqui, ó. Vou aumentar. Pronto, assim um pouco melhor assim, né? Então, serve o pedido, oferece a bebida. Caso ele opte por sim, vai anotar na comanda e servir a bebida, né? Caso não, a gente nem passa por esse processo, ele vai diretamente oferecer a sobremesa, né? Tudo bem? Então, até aqui, ok. Disponíveis no cardápio, ok. Após o tempo da refeição, o cliente chama o garçom para realizar o pagamento, né? Ok. Aqui, digamos que a gente tem que botar a opção também de oferecer a sobremesa, né? Então, para continuar esse fluxo aqui, e que ele faça sentido com o restante que a gente fez, né, a gente também tem que colocar um outro gateway aqui, né? Que seria o caso ele opte pela sobremesa, né? Então, novamente, a mesma coisa como na bebida, ele vai anotar na comanda. Anotar na comanda. A gente pode colocar até a sobremesa. Aqui eu vou botar a bebida. Beleza? Ele vai anotar. Deixa eu aumentar mais aqui. E vai servir, né? Servir sobremesa. Beleza? Vou tentar melhorar isso aqui. Pronto. Essa parte aqui que está servir, a gente também poderia colocar lá para o cliente, né? Mas dessa forma também pode estar ok, né? Já que o servir é uma tarefa do garçom, né? Então não necessariamente é uma coisa que o cliente está fazendo. Né? Então faz sentido estar aqui na raia do garçom, né? As tarefas de servir, né? Beleza. Então, a gente está fazendo o get, fez o get para bebida, o get para sobremesa. O que mais que a gente tem? Após o tempo da refeição, o cliente chama o garçom para realizar o pagamento. Né? Então, caso ele vá pedir a sobremesa, ou caso não, eles vão, uma coisa ou outra vai direto para a opção de pagamento. Né? Então, essas conexões são assim. Então, nesse caso aqui, seria o cliente chama o garçom para realizar o pagamento. Né? Como é o cliente que está fazendo essa tarefa, né? A gente podia colocar lá para o cliente, né? Como é que a gente pode fazer isso um pouco melhor? Posso tirar isso aqui daqui, deixar esse preço para baixo. E aí, esse aqui vai direto lá para o cliente. Coloca mais para cá. Vamos colocar aqui a conexão. Show. Então aqui cliente chamar, né? Então chamar garçom. Chamar garçom, né? Beleza. Chamar garçom. É uma tarefa do cliente, né? Vou deixar mais específico, né? Chamar garçom para pagamento. Show de bola. Você pode ver que esse fluxo é um pouquinho maior e assim que você vai fazendo mesmo. A gente vai aumentando aqui a piscina, né? E vamos seguindo para a direita. Né? E assim a melhor forma de fluxo é dessa forma.
Beleza, então ele chama lá o garçom e o garçom vai atender ele, né? Então a gente vai seguir agora para baixo aqui novamente, né? Então se a bebida foi servida, após essa ser servida, a próxima tarefa seria chamar o garçom também, né? Então essa conexão aqui faz sentido para cá, né? E ou a bebida foi servida, né? Ou a sobremesa foi servida, né? Anotado como e foi servida, ou ele simplesmente não fez sobremesa e chamou para o pagamento, né? Show? Então essa aqui é a conexão, né? Ou é direta, ou vai a partir dessa aqui e depois volta aqui para o garçom novamente, né? Então o garçom ele vai efetuar o pagamento, né? Nesse caso a gente tem que botar as opções, né? Então oferecer opções de pagamento. Oferecer opções de pagamento. E aí, como a gente tem mais de uma opção, né? A gente tem Pix, tem lá cartão, né? Podia também ter dinheiro, outras coisas, né? A gente vai precisar fazer um outro gateway aqui, né? Deixa eu aumentar logo aqui. Acho que eu podia ter diminuído mais, né? Esse foi o problema aqui. Um pouco melhor. Só para melhorar a visualização. Colocou alguma coisa aqui? Não, né? É tudo ok. Então, a próxima opção de pagamento a gente vai ter o gateway. E aí, no cartão, né? Lá no texto ele coloca assim, né? Ó, cartão e ou Pix, né? Então a gente parte do pressuposto que se o cliente também quiser pagar uma parte no cartão, uma parte no Pix, ele pode, né? Vai, sei lá, que o cartão não esteja o limite suficiente para pagar o pedido, né? Então a gente tem que deixar isso claro aqui na nossa modelagem também, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma opção direto para o cartão. Pagar com cartão. Pagar com cartão. E aí esse gateway aqui, ele vai ser inclusivo dessa vez. Porque ele tá uma pergunta com i, né? É isso e isso, né? Não é exclusivo, né? Não é uma coisa excluir a outra, né? Já que pode ser feito das duas formas, né? Beleza? Então, pagar com cartão e pagar com Pix. E aí, caso o Pix seja pagar com Pix, né? A gente tem que partir do pressuposto do restaurante de que esse Pix tem que ser verificado, né? Então, no cartão é mais automático, né? Coisa mais automatizada. Digamos que o Pix aqui seja aquele mais de mandar comprovante, né? Então, faz sentido que tenha mais fluxos aqui, no sentido de comprovar, né? Então, o cliente seria enviar o comprovante, né? A gente pode colocar lá para cima, mas não ficar aqui, né? Verificar comprovante. Verificar comprovante. Que essa seria uma das tarefas que o restaurante faria caso você pague com Pix, né? Então, pagar com cartão, pagar com Pix, né? Pode ser uma coisa e a outra, ou apenas uma delas, né? Caso do Pix, o comprovante vai ser verificado. E aí ele também diz para a gente, ele faz o pagamento e ao mesmo tempo o garçom retira os pratos, né? A gente sabe que não tem como fazer o pagamento e ao mesmo tempo está tirando as coisas, né? É uma coisa depois da outra, né? Mas aqui ele quis deixar claro que essas coisas vão ser feitas o mais próximas uma das outras possíveis, né? Então, o que a gente pode fazer, nesse sentido, para deixar isso claro, né? Se ao mesmo tempo, tentar colocar um gateway paralelo aqui de alguma forma, né? Se eu colocar após isso aqui, não vai fazer muito sentido, né? Porque seria aí uma coisa depois da outra, né? Mas o que dá para fazer também seria colocar uma outra tarefa já direta aqui com isso, né? De retirar, né? Retirar a mesa, né? E tal. Aí aqui parte do princípio de como você observou no cliente a coisa e como ele quer que você faça, né? Então aqui coloquei justamente isso para dar essa pensada assim de como as coisas, como você vai modelar aquilo, né? No texto está diretamente dizendo que é ao mesmo tempo, mas a gente sabe que não é ao mesmo tempo, né? Por mais que seja ao mesmo tempo, né?
Aí pode acabar até ficando confuso fazer isso aqui. Então, o que faria mais sentido mesmo seria eu fazer uma outra tarefa, que aí é comum, que os caminhos são comuns aqui, essas duas, né? Eu vou até colocar ela aqui mais centralizado, só para melhorar. Vou tentar colocar aqui por cima. Que aí sim seria essa parte mesmo de retirar pratos, né? Retirar a mesa, né? Retirar e limpar a mesa. Aí sim, após tudo isso, a gente tem finalmente o fim, né? Fim do processo e o cliente vai embora, né? Ah, deixa eu ver aqui uma coisa. Dessa forma aqui que está aqui, vou melhorar aqui, tem algumas coisinhas que talvez a gente possa estar erradas, né? Que seriam exatamente isso de início e fim, né? A gente não está iniciando aqui, né? Então, pra vocês verem. É por isso que é interessante a gente ter aquelas boas práticas. A gente sabe que a gente tem que ter um início e um fim em cada processo. Aí depois que a gente faz nossa modelagem básica, a gente vai melhorando esses padrões, né? Então, vamos tentar melhorar esse padrão. Vamos partir do princípio, pressuposto, que retirar a mesa é a última ação do restaurante, né? E depois de pagar, o cliente vai embora, né? Ele não vai esperar retirar a mesa, né? Então, o que a gente pode fazer é que essa tarefa aqui, né? Essas próximas tarefas vão lá para o cliente e encerrem lá, né? É o que faz mais sentido, né? Então, pagar com cartão, ou caso for feito verificar o comprovante aqui, né? Essas linhas pontilhadas elas podem passar por cima, assim, sem muito problema, porque não pode passar realmente a essas outras aqui, porque senão pode ficar mais confuso, né? Porque aqui só está indicando uma ligaçãozinha mais intermediária, né, digamos. Aqui no caso não seria uma tarefa, seria logo o fim de uma vez, né? O que faz mais sentido. Não está fazendo para mim a ligação, deixa eu fazer então a ligação eu mesmo manual. Pagar com cartão. Vou ficar comprovante. Se vai fazer para mim, não fez. Então deixa que eu faço aqui, né? Posso colocar assim para não tentar não cruzar, né? É uma opção. Se colocar por cima aqui também não dá muito problema não. Justamente pelo que eu falei, que é uma conexão mais intermediária, né? Vou colocar aqui por baixo. Beleza? Então aqui a gente teria o fim, o início e o fim dessa primeira piscina, né? Faria sentido. E depois de retirar a mesa, aqui acaba, né? Mas a gente precisaria também de um início aqui para o restaurante, né? Esse início para o restaurante poderia ser justamente isso aqui do recepcionista, né? Que seria entregar a comanda, né? Entregar a comanda por si só pode ser uma tarefa, né? Mas também pode ser um início, né? Talvez faça um pouco mais de sentido que seja um início, na verdade, né? Então, a gente pode colocar aqui como início desse processo. Ou mesmo após a tarefa e tal, né? Mas não tem muito problema. Visagem aqui me trollando, como sempre. Show. Recepcionar. Entregar comanda. Né? Aí daqui nós vamos partirmos para cá. Não seja automático para mim.
Não fez. Vou fazer manual então. Beleza, gente? Então, como vocês viram aí, eu fui fazendo a modelagem aqui, só lendo o texto e fazendo da melhor forma que eu estava achando. E aí, por fim, que eu corrigi aqueles padrões, né, que a gente tinha definido, que toda piscina tem que ter um início e um fim, né? Então, é a forma que a gente pode fazer, né? A gente precisa estar 100% pensando no padrão, a gente tem que primeiramente pensar na modelagem, né? Então, vamos pensar na modelagem, tentar fazer da melhor forma possível, e aí, por fim, a gente tenta padronizar uma coisa ou outra que a gente pode ter esquecido, sabe? Então, a gente tem aqui, teve um exclusivo, teve um inclusivo, que é portões, né? Então, é assim que a gente costuma fazer essas modelagens mesmo. Então, alguma dúvida aí? Tudo ok aqui para esse desafiozinho? O Hamilton perguntou se pode ter dois desses verdes. Pode ter dois, sendo cada um numa piscina, né? Mas não pode ter apenas numa mesma piscina. Aí você gera uma redundância, né? Então você vai ter um processo que se inicia de dois momentos diferentes. Isso meio que não existe, né? Não conceitualmente. O que você pode ter é esse aqui, ó, que é um intermediário. Aí sim faz sentido. Aí você pode ter um intermediário ali no meio, mas dois inícios não. Você não pode ter dois inícios. Você pode ter mais de um fim, mas apenas um início em cada piscina. Beleza? Certo, entendeu? Bom, pessoal, vamos partir para o último aqui. Dou mais um tempinho para vocês. Esse último aqui é um pouquinho mais complexo, assim, mas tentem fazer aí e a gente faz e encerra, beleza? Mas qualquer dúvida aí desse que eu acabei de fazer, ou nesse aqui também pode ficar à vontade. Show, gente. Enquanto isso, eu vou mandar o formulário de feedback aqui no chat para vocês responderem, para que a gente possa estar sempre continuando, aplicando melhoria contínua, né? Nossos eventos e tudo mais. E contabilizar a presença de vocês, certo?
Só que como a gente está perto de acabar, e esse é um pouquinho maior do que os demais, eu vou logo fazer com vocês, para que a gente possa encerrar com ele terminado, ok? Eu vou logo fazer então. Então vamos lá. Vou fazer um novo aqui. Pronto, então nessa modelagem aqui é um pouquinho maior do que as demais, mas ela não foge muito ao que a gente já fez até o momento, tá? Então a gente tem aqui um plano de saúde e o usuário, né? Então os principais, só tem duas entidades aqui grandes, né? Que seria então o próprio cliente, né? O usuário do plano. Esse seria nosso primeiro participante dessa modelagem, desse processo. Beleza? E o outro seria o próprio plano de saúde em si, né? Vamos colocar aqui o plano de saúde. Plano de saúde. Que nesse caso, o participante dos planos de saúde é o atendente, né? Isso. Então vamos colocar o atendente aqui como uma raia, né? Pode ser uma piscina com uma raia única, mas faz sentido de colocar para detalhar melhor. Vamos colocar aqui atendente. Atendente. Então nós temos o plano de saúde com o atendente e o cliente, né? Show de bola. Vamos lá então. A primeira coisa que acontece, o usuário do plano de saúde desloca todas as centrais de atendimento no intuito de solicitar uma guia para atendimento médico inicial. Ok. Então, a primeira coisa que acontece é então esse cliente chegando, né? É a chegada do cliente, né? Chegada do cliente. Chegada à central de atendimento. Né? Chegada à central de atendimento por parte do cliente. Né? Beleza. Procura uma unidade, né? Então, ao chegar, ele procura uma unidade de emissão de guias. Então, isso é o cliente que faz mesmo, né? Já que é ele que vai procurar. Vamos procurar unidade de emissão de guias. Mochinho silenciou. Eu tava falando aqui. Aí tem uma pergunta aqui no chat do Matheus. Você recomenda sempre criar um arquivo novo para cada modelo ao invés de utilizar as abas em um só arquivo? Isso aí depende, né? Se fizer sentido os modelos que tu tá fazendo, né? Se não, tu faz um novo sempre e tal. Até porque aí pra tu salvar com mais facilidade, né? Aí vai do que tu achar melhor mesmo. Sim, então, eu tava silenciado desde o início ou eu silenciei do nada aí? Não, foi só agora. Ah, fiz 10 agora, né? segundinhos só. Vale, nem sei o que eu apertei, então. Então, gente, voltando aqui, eu tava na parte de procurar unidade. Depois que ele procura a unidade de missão de guias, ele informa o atendente o serviço desejado, né? Então, informar atendente o serviço, né? Desejado. Show? E aí, no momento que ele informa o atendente o serviço desejado, a gente tem o início lá por parte da atendente, né? Por parte do plano de saúde. Então é isso que vai acontecer. A gente vai ter um início aqui agora. Vamos colocar esse início aqui mais para cá mesmo. Só para fazer um pouco mais melhor o sentido da leitura, né? Então vamos ligar também isso aqui. Aqui, né? Aí a gente pode até. Ah, tá ligado, peraí.
pode até transformar esse início num iníciozinho de mensagem, né? Porque é apenas estar informando a atendente e tal, né? Deixar um pouco mais visual mesmo. Show. Beleza. Então a gente vai ter um início aqui, né? Aí qual que é a próxima coisa? Serviço desejado, a atendente emite uma senha, né? Então, por parte da atendente, a gente vai começar a ter uma tarefa. Nesse caso, é emitir a senha, né? Emitir senha. Qual é o próximo passo? Orienta o usuário a se sentar e aguardar a chamada da senha, né? Então, a próxima tarefa seria, então, orientar o usuário a aguardar, né? Orientar cliente, né, a aguardar. Orientar cliente a aguardar atendimento. Seria uma tarefa aqui. Show? Aguardar a chamada da senha. Quando a senha é chamada, o usuário se dirige ao guichê de atendimento. Então, orientar o usuário a aguardar e aguardar atendimento, né? Então, ele emitiu a senha, orientou o usuário a aguardar. O que o usuário vai fazer, então? Ele vai aguardar, né? A tarefa por si só é de aguardar, né? Aguardar o atendimento. Então, a atendente orientou e o usuário vai aguardar. E aí diz assim para a gente, quando a senha é chamada, o usuário se dirige até o guichê de atendimento. Então, essa é uma tarefa do usuário, né? Então, dirigir-se, né, ao guichê. Dirigir-se ao guichê. Beleza? A atendente do guichê solicita a senha, bem como os documentos necessários para o atendimento. Então, a atendente ela vai solicitar a senha e a documentação, né? Aí, para a gente botar como um evento aqui, o que faz sentido, né? Seria mais a chamada da senha, né? Então, a gente pode botar um aqui, chamada da senha. Então, a senha foi chamada, né? Então, isso é um evento, isso é uma tarefa, né? Só uma coisa que aconteceu, né? É um evento por si só, né? Não é uma tarefa. Então, a gente pode botar aqui como um evento chamado da senha. Aí, como ele me falou lá, depois que essa senha é chamada, ele vai solicitar essa senha e também a documentação, né? Solicitar a senha e documentação. Beleza? Solicitado isso, então, lá por parte do nosso cliente, né? A gente vai ter, então, a entrega dessa documentação, né? Então, entregar documentação tem a ver com dirigir, né? Ele vai dirigir até o guichê para entregar a documentação, né? Então, essa ligação aqui, ela é direta, né? Vou colocar aqui por baixo, fica um pouco melhor. Vou colocar isso aqui para cima também. Pronto. Vou aumentar aqui. De bom. Então, a gente solicitou a senha, chegada da senha, solicitou a senha e a documentação e o cliente vai entregar a documentação. Solicitou a senha, documentação necessária para o atendimento. Ao receber o documento do usuário, a atendente lança as informações do sistema para verificar a situação diante do operador do plano de saúde. Então, ela vai verificar a situação. Ela vai lançar no sistema e vai verificar. Então, solicitar, ela vai verificar a situação junto ao plano, né? Então, a próxima fazer isso seria isso, né? Verificar a situação junto ao plano. Ok? E aí a gente vai ter aqui, então, agora um
o gateway, né? O gateway é exclusivo. Deixa eu já aumentar aqui um pouco mais, para a gente vai precisar de mais espaço mesmo. Ok. Então, verificar a documentação do usuário, transformação do sistema para verificar a situação diante do operador do plano de saúde. Caso o usuário esteja com a situação regular, emite e imprimir a guia, entregar ao usuário, solicita que este avalie o atendimento do equipamento disponível. Caso a situação esteja irregular, orienta o usuário a assinar as pendências e solicita que este avalie o atendimento do equipamento disponível. Né? Então, das duas formas, ele vai avaliar o atendimento e, em caso positivo, regular, emite a guia. Em caso negativo, orienta o usuário a assinar as pendências e novamente solicita a avaliação do atendimento. Né? Beleza, vamos fazer isso então. Então, vamos fazer logo o caso aqui da situação regular, né? Nesse sentido aqui a gente pode escrever aqui na situação regular só para melhorar mesmo. Situação regular. E aí ele vai aqui então finalizar o atendimento, né? Finalizar o atendimento e solicitar a avaliação, né? Por parte do cliente, né? E aí se encerra, né? Show. Em caso da situação irregular, a situação irregular, a gente vai ter então, ele como falou lá, orientar o usuário, aqui mesmo. Caso seja regular, orientar o usuário a assinar as pendências, né? Ok. Orientar o usuário a assinar pendências. O usuário assinar pendências. E aí, da mesma forma, né, vai solicitar a avaliação por parte do cliente, né? Vou copiar e colar para agilizar aqui. E aí encerra também. Show? E aí, da mesma forma que a gente tem um gateway aqui, a gente vai ter que ter um gateway aqui para o cliente também, né? Que vai ser a mesma coisa, nas mesmas situações, né? Na situação regular, esse cliente ele vai, né, sanar essas pendências, né? Sanar pendências. Pendências. Depois vai avaliar o atendimento. Essa é uma ação que ele precisa fazer, né? Foi solicitada a avaliação do atendimento, então ele tem que avaliar o atendimento. Bem que ele poderia não avaliar também, que é uma possibilidade, né? Mas vamos deixar aqui que ele sempre avalia, né? Aí isso aqui finalizaria o processo também. E a outra situação seria, então, apenas avaliar o atendimento, né? Que seria a situação regular, na verdade, né? Aí finalizaria. Show de bola. Então aqui seria a situação irregular, né? Ele vai sanar as pendências, seja qual forem, né? E aí embaixo aqui seria a situação regular. Coloquei o contrário lá de baixo, né? Seria a gente colocar no mesmo sentido, mas deu para entender aí, eu acho, né? Situação regular vai só avaliar o atendimento e finalizar. Então pronto. Então vocês podem ver que a gente teve um gateway aqui do plano de saúde, né, da empresa em si, coisas que ela faz, que efetua ela própria, que ela pede para o cliente efetuar. E aí a gente também precisa indicar um gateway lá para o cliente, já que esse cliente, dependendo da situação, ele vai fazer uma coisa diferente, né? Mas no fim sempre vai avaliar o atendimento que foi solicitado, né? Então pronto, essa aí seria a nossa modelagenzinha. Aqui nessa parte de solicitar aqui a senha, ó, entregar a documentação, a gente também tem um fluxo para cá, né? Ó, porque a gente solicitou a documentação e se ele vai entregar, tem que entregar novamente para essa tarefa, né? Então é uma coisa que a gente poderia fazer aqui também, né?
Ó, então, teria também uma outra setinha para cá, porque ele vai entregar essa documentação aqui, né? Então, você solicita e tem que devolver alguma coisa, né? Então, para deixar mais claro, a gente poderia fazer essa outra setinha para cá também, indicando isso. Pronto, gente, então era isso. Essa foi a nossa modelagemzinha desse último desafio. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro para vocês, se vocês tenham conseguido aprender alguma coisinha nesses 2 dias. Um pontapé inicial aí para poder pesquisar mais, poder fazer mais coisas e ir atrás de mais informações. Espero que vocês tenham gostado aí. E estou disponível aí para qualquer dúvida. Ainda vou mandar para vocês também um materialzinho, que é. Eu até achei um outro melhor também, vou mandar para os meninos. Um materialzinho que é tipo um resumão de tudo que o Bizard tem, e também toda a padronização, o que é que cada elemento indica, né? Vou mandar esse material para vocês, para os meninos aí do PET, aí os meninos do PET vão mandar para vocês, tá bom? Então vocês vão ter um material bem legal aí à disposição para poder complementar todos esses dois tipos de treinamentos, beleza? Aí eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Mota. Ajudou bastante, agregou muito, tenho certeza. E vou passar agora a palavra só para Mariana, para ela finalizar nosso sim. Show, galera. Eu que agradeço também. Não esqueça de responder o formulário aí de feedback, participação. Tchau, pessoal. Obrigado, Obrigada. Mota. Ótimo. Até uma próxima.